O tema de hoje é a cura da desordem. Eu creio, irmãos, que a nossa busca de coerência, de sensatez na nossa vida com Deus, a desordem é um grande mal, né? E esse é o nosso esforço de andarmos com o Senhor de forma ordenada. Convido os irmãos a abrirem em 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 11. Diz aqui o texto: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém. Até o verso 11. Irmãos, antes de mais nada, eu quero comunicar aos irmãos quem foi o rei Ezequias, como era a fé de Ezequias. Será que Ezequias era uma pessoa crente, um homem temente a Deus? Inicialmente, 2 Reis 18, verso 3, diz assim acerca de Ezequias: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. O capítulo 29 de 2 Crônicas, ele relata de uma forma muito especial as primeiras providências do rei Ezequias logo que assumiu o reinado, logo no primeiro mês do seu reinado. E o primeiro ato do rei Ezequias está no verso 3 ao verso 19 desse capítulo 29 de 2 Crônicas. O primeiro ato dele foi mandar abrir o templo, reparar as portas do templo e purificar o templo. O templo estava fechado, abandonado. O pai de Ezequias, o rei Acás, foi um homem perverso, se voltou completamente para os deuses estranhos e cultuou esses deuses, e ele desprezou totalmente o templo. No verso 20 ao 34, o segundo ato do rei Ezequias, já no primeiro mês do seu reinado, foi instituir o retorno do culto ao único Deus, o Deus vivo de Israel. E nesse primeiro culto foi feita expiação pelo pecado do povo. O terceiro ato do rei está no verso 35. Ele restabeleceu o ministério da casa do Senhor, para que daí em diante os sacerdotes e levitas pudessem ministrar, porque estavam todos dispersos pelo país. Todos foram dispersos. O quarto ato já está no capítulo 30 de 2 Crônicas. O capítulo 30 é dedicado exclusivamente ao quarto ato do rei Ezequias, que foi o retorno da celebração da Páscoa. Não estavam mais celebrando a Páscoa. Então o rei mandou mensageiros por todo o Judá,
anunciando que o povo se congregasse para a celebração da Páscoa. Interessante que no verso 10 diz aí que as pessoas zombavam, faziam pouco caso do rei. Tamanha era a decadência espiritual que se vivia na época. No capítulo 31 de 2 Crônicas, a partir do verso 1, vem o quinto ato da gestão do rei Ezequias, logo que assumiu o trono. Na verdade, o quinto ato está relacionado à celebração da Páscoa. Foi quando o povo, ao sair da celebração da Páscoa, deslocou por toda Judá, destruindo os postes ídolos, as estátuas, os altares pagãos, de forma que não sobrou nenhum deles em Judá. No verso 2, temos o sexto ato daquele reinado. Ezequias reorganiza o clero, estabelecendo os turnos dos sacerdotes e levitas para a boa continuidade do culto no templo. Verso 3 ao 5, sétimo ato de Ezequias, ele instituiu uma contribuição regular da sua própria renda, inclusive, para o custeio dos holocaustos da manhã e os holocaustos da tarde, e para os holocaustos dos sábados e dos dias festivos, e ordenou a todo o povo que trouxesse os dízimos à casa do Senhor. Então, irmãos, nós podemos dizer, já de antemão, que Ezequias foi um reformador. Ele se tornou um exemplo e referência de devoção a Deus. E interessante que em Provérbios 25, versículo 1, tem uma referência que nos indica que Ezequias foi um amante da palavra de Deus. Diz lá assim: são estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A parte da Escritura, que hoje é Provérbios 25 até Provérbios 29, essa parte todinha foi transcrita a mando do rei Ezequias. Eu imagino que para que aquilo virasse um livrinho de bolso, né, para que eles estivessem sempre com eles. Naquela época a Escritura não era tão acessível como hoje. Então Ezequias era esse homem que amava a palavra e queria que ela estivesse disponível. Irmãos, ele foi então um homem temente a Deus. Será que Ezequias foi também um homem diligente, ativo e precavido? A gente encontra também referência sobre isso em 2 Reis 20. Vamos voltar então, 2 Reis capítulo 20, né? No versículo 20, fala que Ezequias protegeu as fontes de água da cidade. Ele construiu o famosíssimo túnel de Ezequias, né, que vocês podem ver no YouTube, tem muita filmagem dos turistas atravessando o túnel de Ezequias. Através dessa construção muito custosa, penosa, ele garantiu o abastecimento de água da cidade. E quando a gente vai para 2 Crônicas 32, voltando, né, a gente vai ficar o tempo todo entre 2 Crônicas e 2 Reis. Em 2 Crônicas 32, a partir do verso 4, diz que Ezequias ajuntou todo o povo e tapou as fontes de água que estavam fora dos muros, para que quando o exército assírio assediasse a cidade, não encontrasse tanta disponibilidade de fonte de água. Para vocês terem uma ideia, no ano terceiro do rei Ezequias, irmãos, lembram bem que tinham dois reis, né? O reino do norte, capital Samaria, o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. No ano terceiro de Ezequias, os assírios cercaram Samaria, e esse cerco durou 3 anos, não sei se exatamente 3 anos, eu sei que só no ano sexto do rei Ezequias foi que os assírios se apoderaram de Samaria. Então veja como é importante você não disponibilizar água para o inimigo, né? A logística dos assírios ficaria muito mais complicada se eles não tivessem acesso a fontes de água nas proximidades de Jerusalém. Tudo isso o rei Ezequias pensou e providenciou. O rei Ezequias também restaurou as muralhas, os muros, reparou os muros de Jerusalém, colocou torres sobre os muros e fez escudos em abundância, organizou o exército e, no final, ele fez um discurso ao povo para encorajar o povo e se animar
contra a ameaça que se aproximava dos assírios, do verso 7 ao verso 8 de 2 Crônicas 32. Os irmãos depois podem ler com calma. Essa diligência, esse cuidado do rei Ezequias. E quando ele encoraja o povo, é interessante que ele cita as palavras do profeta Eliseu, lá em 2 Reis 6,16, quando ele diz, maior o que está conosco do que está com eles. O Eliseu, que viveu em torno de 150 anos de Ezequias, agora é citado pela boca do rei Ezequias ao povo. Então, Ezequias ele tinha estratégia. Esse muro externo, ele construiu um muro externo ao muro inicial. Até hoje, essa estratégia de Ezequias é utilizada nos exércitos. Quem serviu o exército aí se lembra, a gente fazia exercício de defesa do limite da área anterior. Né? Toda defesa de uma cidade tem que ter um limite anterior de defesa, uma área avançada. Então, ele criou esse muro externo para ter uma área avançada de defesa, para preservar a área principal. Ezequias realmente se preocupou com o bem e a segurança de Jerusalém. Os irmãos, se forem ler a história de Acaz, o pai de Ezequias, vão ver que Acaz destruiu Judá. Acaz foi um desastre completo para Judá. Viveu em guerras, perdeu as guerras, drenou o ouro e a prata de Judá de uma forma impressionante para poder adquirir parceiros, alianças, perdeu muitas guerras. Num dia só morreram 120 mil homens de guerra, a ponto da Escritura, em 2 Crônica, dizer que rolou sangue nas ruas de Jerusalém. Então, eu imagino, é muito sensato a gente imaginar que Ezequias assumiu Judá numa situação caótica, tanto em termos de pessoas para o seu exército, quanto em termos de recursos financeiros. Outra coisa que é importante a gente falar de Ezequias é se esse homem de Deus, se ele se manteve firme na hora da tribulação. Eu quero ler aqui o episódio em que a Assíria cercou Jerusalém. Irmãos, eu tive a curiosidade de verificar, hoje em dia a gente tem muito acesso pela internet, né? Que curioso, quantos habitantes mais ou menos teria Jerusalém naquela época? E segundo a literatura que fala da cidade de Jerusalém, nos dias de Jesus, existiam em torno de 25 mil habitantes, chegando a até mais de 30 mil pessoas na época da Páscoa. Isso sem incluir as pessoas que ficaram fora dos muros, que a cidade ficava tão cheia que as pessoas precisavam se virar como podiam fora dos limites do muro. E na época dos templários, né, na Idade Média, por volta do ano 1130, 1200, por ali, segundo as fontes, Jerusalém atingiu o pico em termos de população. Nessa época, chegou a ter em torno de 200 mil pessoas, 200 mil habitantes. Agora, imaginem vocês, Jerusalém, no século VIII, né, no ano 701 a.C., o exército assírio colocar em volta da cidade 185 mil homens de guerra. Com os melhores equipamentos que existiam na época, a Síria era uma potência militar. Imagina o tamanho dessa tribulação, dessa aflição que foi para Ezequias. Então, relata aqui, 2 Reis 18, 14, estou lendo aqui na linguagem de hoje, diz assim, Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria na época. Eu errei, por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10 mil quilos de prata e 1.000 quilos de ouro, 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá, tinha mandado cobrir e o deu
ao rei da Síria. Imagina, então, o desespero, a aflição que foi aqueles dias. Mesmo assim, o rei da Síria, ele não levou em consideração aquele tributo e cercou Jerusalém. E passou a afrontar o rei e a cidade. É interessante, irmãos, a guerra de palavras é uma guerra real. A guerra de palavras, ela enfraquece, ela esmurece, ela agride, ela ataca, tanto quanto a guerra de armas que ferem na carne. E foi isso que Rabsaque, o enviado do rei Senaqueribe, fez. Ele afrontou Ezequias, tentando mudar a firmeza, a confiança e a consciência que ele tinha de Deus. Ele afrontou a capacidade de Ezequias de defender a sua cidade. Ele afrontou, segundo ele disse, a confiança que a cidade tinha no Egito. Me parece que eles tinham uma aliança com o Egito. Isso tudo está lá em 2 Reis 18, se você está com a Bíblia aberta aí, 2 Reis 18, né? Então, todo aquele ataque tentando esmurecer Ezequias e o seu exército, inclusive eles falaram no idioma judaico, não no aramaico, que era o idioma dos assírios, falaram no judaico para que todo o povo entendesse e ficasse amedrontado. E muito do que eles falaram, irmãos, na verdade não era mentira, só que não era a verdade completa, né? Foi tipo lá, Davi, quando defrontou com o gigante Golias, ele sabia a verdade, mas nem toda a verdade, né? Ele viu lá um garoto com um pedaço de pau na mão, uma estilingue na mão, né? Pedra, e o Golias falou, eu sou algum cão para vir a mim com pau e pedra, né? Mais ou menos isso que ele falou. E foi o que aconteceu. O Rabsaque, o enviado do rei da Síria, ele viu ali uma cidade completamente sem condição de se defender. Imagina aí 30 mil pessoas no máximo, diante de 185 mil homens de guerra equipados com o melhor arsenal que se dispunha na época, né? Só que ele viu uma parte, ele não viu que Deus era com Ezequias. E, de fato, no verso 35 do relato, diz que naquela mesma noite todo o exército foi exterminado. Imagina o que é isso, irmãos. Deus mandou um anjo, somente um, e todos eles morreram. Só sobrou esse Rabsaque para voltar para a Síria e dar a notícia do ocorrido. É interessante que ele, além de desfazer moralmente a confiança de Ezequias e do seu exército, ele também fez propostas. Vocês se rendam, que vocês vão ter tanta coisa boa. Ele fez tipo os políticos fazem hoje, né? Os políticos chegam para você na televisão e dizem que a cidade, que a saúde vai ficar caótica, que a segurança pública não vai dar conta. Eles colocam você numa condição de fraqueza tão grande para que você vote nele. Vote em mim porque vamos resolver. Foi o que Rabsaque fez. Olha, vocês estão fritos, vocês não são nada, vocês não são páreo para nós, vocês não conseguem ir contra nenhum dos nossos capitães, vocês não têm nem 2.000 cavaleiros, não adianta, a gente daria 2.000 cavalos, mas não adianta, porque vocês não têm 2.000 cavaleiros para montar os cavalos. Então, ele foi jogando no chão toda a confiança, toda a capacidade que pudesse haver no coração daquela cidade. E aí ele faz promessas. Vocês se entregam, se rendem aí, que vai ser muito melhor para vocês. Mas Ezequias se manteve firme, irmãos. A gente não tem noção do aperto que foi aquilo, né? E a conclusão, então, é essa, que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel. Está lá em 2 Reis 18:5, esse relato tremendo, fala, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E no verso 6 a 7 diz, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara,
Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. O rei da Síria já vinha explorando Acais, o pai dele, tirando todo o ouro e prata que conseguia das costas do povo. Então, irmãos, agora então nós já sabemos a quem Deus manda arrumar a casa. Esse é o homem que Deus manda arrumar a casa. Esse homem, ele no mínimo é tão crente quanto qualquer um de nós, no mínimo. E a mensagem do Senhor nessa manhã é para aqueles que temem ao Senhor, pelo menos no nível de Ezequias, arruma a tua casa. 2 Reis, então, vamos voltar a 2 Reis 20, que é o nosso texto base. Diz o texto, naqueles dias. Irmãos, é interessante a gente meditar. Naqueles dias, o que significa? Significa que, junto com esse episódio, estava acontecendo outras coisas. E são exatamente as coisas que estão antes do capítulo 20, ou seja, o exército assírio cercando, aquele medo, aquela ameaça e o livramento que Deus trouxe. Então foi nesses dias, foi exatamente junto. Imagina a aflição de Ezequias, na hora que o país mais precisava das suas decisões, das suas ordens, da sua estratégia, o comando ali do exército, do povo. Justamente nessa hora crítica, Ezequias cai enfermo de uma doença mortal. Se os irmãos observarem no verso 6 de 2 Reis 20, quando o Senhor diz, acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo, não adianta eu te curar e você morrer na mão dos assírios. Ezequias estava num aperto entre o fio da espada e uma doença mortal. E a gente fica se perguntando, por que justo na hora mais difícil Deus manda tanto aperto? Porque Deus queria, por tudo, que Ezequias colocasse em ordem a sua casa. Aquilo era urgente e prioritário no decreto de Deus. E a gente, os comentaristas desse texto entendem que Ezequias estava tão cego quanto a essa necessidade de pôr em ordem a sua casa, que Deus teve que apertar ele de todos os lados, com um decreto de morte e com ameaça de morte para toda a cidade em volta. Aquilo foi desígnio de Deus. 2 Reis 18, de 1 a 2, traz informação. A gente vai ter que lidar aqui com datas, para os irmãos entenderem que tudo aquilo estava acontecendo ao mesmo tempo. 2 Reis 18, verso 1 e 2, está pertinho aí, diz que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos. Agora a gente faz um cálculo, né? Reinou 29 anos, Deus deu a ele mais 15 anos, 29 menos 15, 14. Quando sucedeu tudo isso, essa enfermidade, esse cerco, Ezequias estava no seu 14º ano de reinado. Se os irmãos forem a Isaías 36, verso 1 e 2, diz assim, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém. Laquis é uma cidade que eles estavam tomando. Tomaram Laquis, de lá vieram para Jerusalém. Enviou Rabsaque com grande exército. Interessante, irmãos, o Museu Britânico ele tem muito material do Império Assírio, e lá consta um escrito, um registro dessa guerra, e nesse registro consta que eles tomaram 46 cidades muradas de Judá. Eles fizeram um limpa mesmo em Judá. 46 cidades muradas. Muita aflição ao mesmo tempo. Então a palavra do profeta era essa, vais morrer. Se não fosse pela espada, seria pela doença mortal. E tudo isso para que Ezequias ponha em ordem a sua casa. Irmãos, muito equívoco a gente tem visto em torno dessa expressão, põe em ordem a sua casa.
Pôr em ordem a sua casa, para um rei, nada mais é do que chamar o filho para o processo de sucessão. Nada mais do que isso. Se os irmãos forem ler esse mesmo versículo na Bíblia Viva consta assim: tome as providências necessárias para a sucessão no trono de Judá. Isso é pôr a casa em ordem. Só que nesse tempo, Ezequias não podia fazer a transição do trono, porque ele não tinha filho. E sequer ele tinha um irmão para assumir, no caso dele, se necessário, porque Ezequias era filho único de Acais. Então, existia o risco enorme de que a dinastia de Ezequias, a linha sucessória de Ezequias, simplesmente desaparecesse. E isso é péssimo porque a genealogia de Jesus passa pela genealogia de Ezequias. Se os irmãos forem lá em Mateus capítulo 1, lá mais ou menos na altura do verso 9 e 10 de Mateus 1, consta lá o nomezinho de Ezequias, né? Jotão, Acais, Ezequias, Manassés e vai, até Jesus. Por isso que Deus, quando fala, livrarei esta cidade, Ele fala, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus havia prometido o Messias, havia prometido a Davi que o seu reino seria eterno e Ele cumpre. Então, o que a gente tira daqui? Que Deus realmente estava determinado a dar mais 15 anos para Ezequias. E que toda aquela situação era só para Ezequias acordar, porque ele simplesmente chegasse e falasse, Ezequias, você precisa organizar a casa, vou te dar 15 anos aqui, não ia acontecer nada, porque Ezequias estava completamente cego, insensível para essa necessidade. É o que acontece hoje na igreja, a gente vê a pessoa em completa desordem, e aí Deus dá um sobretempo. Por exemplo, a pessoa está devendo tudo, aí aparece um dinheirinho, levanta uma oferta, faz alguma coisa, dá uma sobrevida para a pessoa, para ela pôr em ordem a sua vida, e a pessoa não põe em ordem, cai de novo no aperto. Isso é o que acontece com nós todos, quando a gente não está atento à necessidade de ter uma vida ordenada. Então, como eu disse aqui, existe essa outra figura do pôr em ordem a tua casa, que é a figura de pôr a tua casa organizada. Nós que não temos palácio nem trono para transmitir para ninguém, cabe a nós, então, pôr em ordem as nossas finanças, nossos negócios, os nossos contratos, né, nossas responsabilidades assumidas com terceiros. Tanto é que, lá em 2 Samuel 17, 23, a gente encontra um exemplo na Escritura de um homem que não era rei, mas que pôs em ordem a sua casa. 2 Samuel 17, 23, eu vou ler aqui na versão Almeida, revista e corrigida, diz assim, vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, pôs em ordem a sua casa e se enforcou e morreu. Esse Aitofel, ele é considerado o Judas do Velho Testamento, porque ele era um dos 5 conselheiros do rei Davi, um homem de altíssima confiança do rei, e ele decidiu trair o rei Davi, se juntando a Absalão na revolta que Absalão promoveu contra o reino de Davi. Quando ele viu que Absalão não tinha seguido a sua estratégia, que ele viu que ele estava liquidado, ele foi para a sua cidade, colocou a sua casa em ordem e se enforcou. Então, vejam, irmãos, que colocar a casa em ordem, ela é um mandamento para todos nós. Essa questão da casa, na Bíblia, irmãos, quando a Bíblia fala a tua casa, ela está falando exatamente dessas duas coisas, principalmente da sua geração, a sua linhagem. Então, quando Deus chama, irmãos, a uma pessoa, Ele nos chama para uma obra que não termina em mim mesmo, é uma obra que tem que ser transmitida. Isso é uma consciência que eu, por exemplo, tiro por mim, às vezes eu me vejo longe dessa consciência
de que Deus tem um chamado geracional para cada um de nós. Deus não age exclusivamente na vida de uma pessoa. Tudo que Deus faz na vida de alguém tem um reflexo inevitável na vida de muita gente. Se a gente vê, por exemplo, a palavra que Deus deu a Abraão, quando Ele comissionou Abraão, fez promessas para Abraão, Ele fala assim, eu te escolhi para... Gênesis 18, 19, tá? Deus fala assim para Abraão, eu te escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois de ti, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, para que o Senhor cumpra o seu propósito na vida de Abraão, na nossa vida, na vida de todo aquele que Ele chama, é necessário que a gente ordene a nossa casa depois de nós, acerca de todas as coisas que o Senhor tem nos passado. Porque, de fato, irmãos, a única coisa que traz ordem à vida de uma pessoa é a palavra de Deus. A igreja, as famílias em Cristo, elas se fortalecem, elas vivem da palavra. O nosso alimento é a palavra. É só a palavra de Deus que põe ordem nas coisas. A palavra de Deus em ação, né? Não é a palavra lá na estante, a palavra de Deus em ação, ela traz ordem. Aqui no Isaías 38, a gente vai encontrar o cântico de Ezequias, muito pouco conhecido esse cântico de Ezequias, porque ele só aparece em Isaías. Como diz lá a promessa, né? Eu te curarei e ao terceiro dia entrarás na casa do Senhor. Isso coincide com o Salmo 100, quando diz, apresentai-vos diante dele com cântico, né? A gente, então, entende aqui que existia aquela tradição litúrgica da pessoa diante de uma grande dádiva de Deus, um grande benefício, ele compunha uma poesia, um cântico, e então, quando ele se apresentava à casa do Senhor para render ações de graças, ele, então, apresentava o seu cântico. Eu imagino, né? Não tem como afirmar isso. E o fato é que em Isaías 38 tem o cântico de Ezequias relacionado à cura, logo já imediatamente após o relato da cura. E diz lá no verso 19 do cântico, Isaías 38, 19, Ezequias diz assim, os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Os irmãos têm que entender que Ezequias, ele não tinha a revelação que nós temos hoje. Ele viveu, isso aqui foi no ano 701 a.C. Então, no entendimento dele, os mortos, o cara está liquidado. O cara morreu, ele... Né? É por isso que ele fala, só os vivos é que te louvam. Mas eu quero chamar a atenção aqui, ele fala, o Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. E eu me vi, irmãos, muito culpado em relação a isso. Por quê? O que acontece? Quando meus filhos eram pequenos, eu trabalhava e estudava, saía de casa cedo e voltava de noite. Eu não tinha contato com eles. Saía, estava dormindo, chegava, estava dormindo. Hoje eu estou aposentado... E quem não para em casa são eles, né? E eu me deparei com o Salmo 44, olha o que diz o Salmo 44 sobre isso, diz assim, Salmo 44, verso 1, diz assim, ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos nossos pais, eles nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Eu me vi muito em peso sobre essa palavra, irmãos, porque... a gente não está atento a essa importância de contar aos nossos filhos as experiências de poder na nossa vida, porque Deus opera milagres na vida de todo aquele que se converte. Isso aí é inevitável, porque é através da operação de Deus que Ele desenvolve fé e firmeza no nosso coração. Não tem esse que não tem experiência com Deus. E a gente se esquece de colocar isso no nosso assunto, né? Lá em casa a gente almoça junto e
não me passava pela cabeça puxar essa conversa. Oh, vocês lembram o que aconteceu naquela época? De modo que, se hoje eu chamasse o Fábio ou a Natália para descrever os grandes feitos de Deus na vida de Eliezer e Salnara, talvez eles ficassem enrolados. A gente fala muito aqui na igreja, mas em casa, na comunhão ali com a família, a gente não entra no assunto, né? E como é importante, irmãos, porque isso desenvolve alegria no coração dos nossos filhos, de saber que vale a pena servir a Deus, seguir adiante com isso, né? Amanda, por exemplo, o pai dela é um homem de Deus. Eu podia, na hora do almoço, falar: Amanda, me conta aí, o que Deus fez na vida dos seus pais, né? Então, irmãos, a nossa conversa tem que estar em Jesus, tem que estar em Deus, né? Porque isso tem um poder enorme. Consciência geracional. Então, Ezequias, irmãos, ele não tinha consciência geracional. Ele estava preocupado na segurança de Jerusalém, nas finanças de Jerusalém, na boa condução do seu reino, em fazer alianças e tudo. Mas ele não tinha um sucessor, e Deus dá o sacode nele e falou: chama o filho para a sucessão. Cadê o filho? Não tem filho. Vamos adiante. A gente verifica no verso 3 de 2 Reis 20 que Ezequias se abalou muitíssimo. Vou ler aqui 20, verso 3. Ele orou, né? Ele orou pedindo para não morrer. Ele não estava em paz quando veio a palavra do profeta e diz: põe a tua casa em ordem, porque você vai para uma casa melhor. Ele não gostou nada dessa notícia. E ele, no cântico, que é um cântico de gratidão, muito interessante esse cântico, os irmãos podem ler com calma depois, em Isaías 38, do verso 10 ao verso 20, é o cântico de Ezequias. Então, esse cântico ele foi feito para uma ação de graças, é um cântico de gratidão, mas a gente, quando vê a primeira parte do cântico, você vê que ele é bem tenebroso, ele é bem para baixo, é muito triste, justamente por causa do coração de Ezequias, quando veio a ele a doença mortal. Então, é muito importante que, pelo cântico, você entende o que se passou no coração de Ezequias naquele momento de prova. Esse cântico, então, nos dá uma indicação de que Ezequias não tinha uma clareza sobre o que acontecia com ele após a morte. Ele não tinha essa revelação que nós temos do que acontece após a morte. Essa é a realidade. E, na verdade, irmãos, vamos lá para o cântico, Isaías 38, vamos começar a ver no cântico, Isaías 38, vamos ler verso 9 ao 10, veja o que está aí. Mostra um Ezequias indignado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e de ter restabelecido. Verso 10. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Quando ele fala do resto dos meus anos, é os anos que ele calculou. Essa é a soberba de todos nós. A gente calcula que vai viver mais 100 anos. E com a saúde que a gente tinha aos 20. Né? Essa é a pretensão da maioria das pessoas. E, de fato, ele estava no pleno vigor dos seus dias, porque, se a gente calcular, em 2 Reis diz que ele tinha 25 anos, né, como eu já disse, quando assumiu o reino, 25 anos. E a doença veio no 14º ano do reinado. Então, se você soma 25 anos de idade mais 14 anos de reinado, ele tinha 39 anos de idade. Então, ele estava na flor da idade, no vigor dos seus dias. Ele aqui não está errado, não. Mas ele se sentiu roubado, verso 10. Roubado estou do resto dos meus anos. Como se ele tivesse anos para frente, como se tivesse na autoridade dele dizer: eu tenho anos para frente, né? Só Deus é que pode dizer se você vai ter amanhã ou não, mas a gente acha que a gente vai ter, já está garantido, né? Na nossa pretensão, na nossa soberba. E a gente, irmãos, a gente usa muito a oração de Ezequias para falar de fé para ser curado. Mas o que a gente não percebe é que
o que realmente faz maior impacto na nossa vida, o que realmente mais precisa é a gente ter fé para passar pela enfermidade. O John Piper, ele tem um livro intitulado Não Desperdice o Seu Câncer. As doenças, irmãos, elas, na vida do crente, elas são enviadas para nos trazer mais perto de Deus. Aquele cântico muito conhecido, mais perto quero estar, ainda que seja na dor, né? A gente, quando vem num momento tão grave como esse, de se ver nas portas da morte, a gente esquece desses princípios, dessas verdades, né? Que Deus traz dias difíceis, dias angustiantes, para nos aproximar dEle. E aqueles que acham que a cura tem tudo a ver com a oração de Ezequias, é porque não leram completamente o relato de Ezequias. Ezequias chorou, e muitíssimo, mas não foi só choro de quebrantamento. Ezequias, quando chorou, estava se sentindo roubado. A oração dele é do tipo: Senhor, tem um pouco de consideração pela fidelidade com que eu tenho andado. Eu fui olhar nas várias versões desse choro de Ezequias, achei interessante, somente a Almeida Revista Atualizada e a Almeida Revista Corrigida é que trazem a expressão chorou muitíssimo. As demais versões, todas elas trazem chorou amargamente. Chorar amargamente, a gente já entende que tem uma amargura ali, né? Tem um desconforto, a pessoa não está em paz com nada daquilo. 2 Crônicas 32, verso 24 ao 25, diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Então aqui vejam a situação quando ele recebe a cura. Ele não correspondeu ao benefício que o Senhor deu a ele não estava pensando em pôr casa em ordem, coisa nenhuma, ele estava pensando era em viver. No cântico dele você vê que ele exalta a Deus porque ele viveu, porque ele foi curado, e diz aqui que ele já demonstrou um coração exaltado já na época da cura. E não era para menos, irmãos. Imaginem aquele homem que pega um país falido, sem recurso nenhum no caixa, e reconstrói os muros, e protege as águas, e faz escudos em abundância, e armas em abundância, e reorganiza o exército. Imagina como esse homem se sentiu realizado, né? Isso traz soberba. Isso requer uma maturidade espiritual. Às vezes, irmãos, a gente vê um irmãozinho que vive com tanta luta e na hora que ele consegue a vitória, ele desvia, né? Porque ele não está preparado para a vitória, para a bênção. Às vezes é até melhor para o irmão que ele não receba tanta bênção de uma vez, porque senão ele cai fora da vida com Deus. A gente tem visto isso muito, e foi o que acontecia com Ezequias. Então veja que a coisa não é tão simples como parece. Ezequias não é esse campeão de fé que ora e Deus volta na mesma hora. Tem gente que fala assim, que Deus viu a oração de Ezequias e pensou, meu Deus, eu ia fazer uma coisa horrível com um homem tão bom igual Ezequias. Irmãos, nada a ver. Ezequias, de fato, merecia morrer. Ele estava colocando em risco a genealogia de Cristo, e ele estava com o coração soberbo. Ele não tinha mérito. Inclusive, ele fala, Senhor, olha o tanto que eu andei em fidelidade. Andar em fidelidade é ter relacionamento de aliança. E quando você vai lá no cântico dele, ele fala, ele dá graças a Deus porque os seus pecados foram perdoados. Na parte final do cântico, já ele demonstra que ele conseguiu entender e consertar com Deus, e ele se refere aos pecados dele, né? Então, isso falou muito comigo, irmãos. A nossa vida com Deus nos coloca no limiar da soberba, porque você olha para o seu vizinho
você vê a vida deles bagaçada e você olha para a sua casa, está tudo funcionando, Deus abençoando, você é alegre, você vendo motivo para ir em frente, e aí você pensa, poxa, eu estou bem na fita, né? Sou o cara. Até o que a gente faz na igreja, às vezes, acrescenta soberba na nossa vida. É muito perigoso, irmãos, lidar com bênção. A gente precisa ser maduro. Então, o que acontece? Esse aqui é um comentarista, eu achei muito interessante, ele diz assim, na verdade, o mal que está lá fora, 185 mil soldados à volta de Jerusalém, com os aparatos de guerra mais poderosos da época, esse mal Deus pode resolver facilmente. O verdadeiro mal não é aquele que te cerca, é o que está saindo das tuas entranhas, uma úlcera mortal que já vazou para fora. Ou seja, a soberba de Ezequias. E aí um pensamento, irmãos, muito forte. A morte não é a maior perda da vida. Vocês veem o tanto que Ezequias se agarrou com a vida. Mas a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. É o que acontece na nossa vida de igreja. Você está no primeiro amor e aquilo vai morrendo, vai estar morrendo dentro de você. E aquilo é uma úlcera que algum dia vai vazar para fora. E Deus estava vendo, Deus vê espiritualmente, e Ele então sacode Ezequias para acordar Ezequias dessa situação. Veja a soberba de Ezequias, já ainda aqui no capítulo 20, 2 Reis, no verso 8, ele fala, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Um homem que está entre a espada e o caixão da doença mortal. Para que sinal, irmãos? Para que sinal? Não um sinal de soberba. É muito diferente de Moisés ou de Gideão, por exemplo. Moisés e Gideão estão lá na sua vida, lá, tocando sua vida, estão lá em paz, aí Deus se apresenta e dá uma missão quase impossível para eles. Aí tudo bem, né? Pediram um sinal, Deus deu sinal. Agora Ezequias, que está lá no sufoco, dependendo da misericórdia, ele ainda pede sinal, não é altivez, e ainda chega ao cúmulo de dizer para o profeta Isaías que avançar a sombra 10 graus é fácil. Não seja assim, antes, porém, que ela retroceda. Irmãos, nunca na humanidade alguém interferiu no curso do sol. É impossível. Seja para frente, seja para trás, é tudo difícil, mas para Ezequias era fácil. Então, vocês vejam, era um coração altivo. Então, irmãos, o que será que está acontecendo com a devoção de Ezequias? Isaías 38, verso 11, nos dá uma indicação. Justamente dentro do cântico dele. Ele diz assim, eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Conclusão, para Ezequias, ele não tinha mais nada a ver com os moradores do mundo. Então, veja, a consciência dele em relação às pessoas é que morreu já era. Isso mostra o tanto que ele estava ligado às coisas do mundo, às coisas palpáveis. O mundo dos vivos e as suas ocupações e vaidades, era isso que importava para Ezequias. Então, Ezequias era um homem que ia bem na fé, ia bem nos negócios, como diz aqui em 2 Reis 18, 7, o Senhor era com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra a opressão dos assírios, era um homem que estava joia, mas para ele o que importa é o mundo dos vivos. Ezequias não percebia que era a condição que ele vivia, que estava deixando em si mesmado, orgulhoso da própria espiritualidade. Ele se sentia um cara espiritual, poxa, Deus está me ajudando, está me prosperando, eu estou bem na fita. Tanto é que na oração dele ele fala, Senhor, eu estou bem na fita, o que está acontecendo? Soberbo espiritual. E aí, quando vem o livramento de Deus, imagina, irmãos, 185 mil soldados, tudo no chão. Imagina se fosse enterrar esse tanto de gente, ou imagina se fosse queimar esse tanto de cadáver, imagina o fumaceiro que ia ser isso. Quantos dias ficar fazendo fumaça? E essa fumaça foi longe, viu, irmãos? Ficou famoso. Ezequias se tornou
um espanto para as nações em volta. Se o rei da Síria reclamasse os cadáveres, ele não teria carro suficiente para transportar esse tanto de gente. E também, irmãos, tem que considerar que tudo que era deles ficou para Jerusalém. O ouro e a prata que eles vinham pilhando dessas cidades de Judá, as armas, as mais modernas que existiam na época, os equipamentos, os escudos, alimento em abundância, eles estavam com alimento ali para esse mundo de gente, para ficar num cerco de talvez anos, muito alimento. E então Jerusalém ficou muito bem de situação, inclusive a tonelada de ouro e as toneladas de prata que Ezequias entregou lá para eles, foi enganado, estava tudo lá no meio, né? Então Jerusalém ficou muito bem de situação. Em 2 Crônicas 32, 23, fala sobre o reflexo que isso teve nas nações em volta. Diz assim: muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disto, foi enaltecido à vista de todas as nações. Ezequias agora é o cara. E ele tem um lugar de destaque na geopolítica da época. Tanto é que os babilônios, na época, estavam buscando aliados para irem contra a Síria, e Babilônia manda uma delegação para visitar Ezequias, chega com presentes, com carta. Diz assim, 2 Crônica 32, verso 30, Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. E aí, nesse episódio da visita dos embaixadores, Deus desamparou Ezequias, porque o comportamento de Ezequias foi o pior possível. Ezequias mostrou tudo o que tinha no reino, inclusive na sua própria casa, mostrou e se amostrou. Tipo assim, entra aqui, o stand de Rolex aqui é tudo de ouro, tudo meu. Vem aqui, ali também é tudo de ouro, sabe? Se amostrando, e foi isso que Ezequias fez. E, na verdade, todo esse exibicionismo de Ezequias atiçou a cobiça dos babilônios. Tanto é que, 90 anos adiante, eles tomaram Jerusalém e levaram tudo. Isaías 39, verso 2, diz que Ezequias se agradou disso, ou seja, de estar na fita, né? De ser chamado para entrevista, aquele homem recebendo delegação do exterior. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ezequias, então, nessa hora, irmãos, ele é o cara que fez o sol declinar 10 graus para ele. Imagina o que é isso para os babilônios. Nós sabemos que desde a antiguidade o sol é venerado como um deus. Na época, para os babilônios, o sol era o deus Mitra. Imagina você estar diante do cara que o deus Mitra recuou para ele 10 graus. A Bíblia não fala se Ezequias tomou para si essa glória de ser tipo um parceiro dos deuses, das divindades, mas se ele de fato fez isso, irmãos, ele se equiparou aos demônios em termos de soberba. A Bíblia não dá tanto detalhe, mas tudo leva a crer. Porque quando o profeta pergunta a ele, lá em Isaías 39, no verso 4, o profeta Isaías chega para Ezequias e pergunta, o que é que eles viram na tua casa? Essa pergunta, irmãos, é muito reveladora para nós, muito forte, porque diante de tanta bênção, o que é que as pessoas vão ver na sua casa? É você se amostrando ou é você exaltando o nome do Senhor? Porque o texto bíblico não fala que Ezequias exaltou ao Senhor. E o pecado dele, então, Deus o desamparou nessa hora. Tá? Irmãos, isso é forte para nós. Tá? Na nossa casa, o que as pessoas vão ver é a glória do Senhor.
é testemunho de que foi o Senhor que fez, né? A gente tem que ter essa alegria. É tipo o torcedor do Palmeiras hoje está fazendo isso, né? Olha, o meu time, né? A gente tem que ter essa alegria de palmeirense, desculpe os flamenguistas, essa alegria de dizer, olha, foi o Senhor, né? O Senhor é mais. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele fala dos pecados dos homens perdidos e do tanto que eles se afundaram no pecado, ele fala em Romanos 1, 21, ele fala assim, ó, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É aqui o Ezequias. É um obscurecimento que vai apagando, escurecendo cada vez mais o coração. E Deus, então, precisou sacudir esse homem, porque ele estava num caminho terrível, perigosíssimo. E quando, então, o profeta Isaías chega para Ezequias e fala da gravidade do que ele fez, ele anuncia, Isaías 39, versos 5 e 7, aquilo que eu considero uma expressão de misericórdia da parte de Deus. Porque, irmãos, toda Jerusalém e Ezequias mereciam ser destruídos por Deus, exterminados, mas Deus, na sua misericórdia, Ele permitiu que eles continuassem naquela loucura até o ponto em que eles se arrependessem, até o ponto que eles caíssem em si. Então, vem o decreto de Deus nesses termos aqui. Então, disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais, e até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. É coisa terrível. Então, tudo seria levado, tomado, os filhos seriam escravos. E veja a reação de Ezequias. A reação dele, irmãos, foi a mesma de quando ele se viu diante da morte. Ele preferiu viver. Olha o que ele disse. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Ou seja, é justo, né? Reconheço que errei. Boa é a palavra do Senhor. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ou seja, foi ruim, mas pelo menos o meu reino terá paz e segurança. Foi ruim, mas pelo menos eu não vou ter problema enquanto eu viver. É o que acontece na nossa vida, irmãos. A gente está com o pé fora do caminho do Senhor, mas Ele é aprazível, Ele é conveniente, Ele resolve o meu problema ali na hora. Né? E a pessoa não deixa aquele caminho mal, porque Ele está resolvendo o meu problema. Veja o perigo da pessoa estar em si mesmada, não pensar na consequência que aquilo vai ter para a sua casa, para os seus filhos, para a sua memória. Então, Ezequias, ele na primeira vez, quando foi com ele, a doença mortal, ele chorou amargamente. Agora, quando é com os filhos dele, ele não chora, ele só fala, boa essa palavra. É verdade, mas pelo menos vou ter paz e segurança nos meus dias. Então, deveria ter chorado, mas aí ele não chora. Para ele, o que importa é aproveitar a vida e as oportunidades dos 15 anos que lhe restam. Se vai ser no futuro, não me importa as próximas gerações, só me importa que eu tenha paz e segurança nos meus dias. Como diz, eu estou resolvendo aqui os problemas do meu reino. Eles, quando assumirem, que resolvam. A gente não fala muito isso? Eu estou fazendo a minha parte. Eles façam quando eles estiverem lá, reinando. Mas não é assim, irmãos. Eu já vi casos assim do menino passar no vestibular e o pai se negar a pagar, ajudar a pagar a faculdade, que falou, na minha época eu mesmo paguei, ele que se vire. A pessoa não tem essa consciência de que o filho é a continuação dele, o filho está ligado ao pai. Né? A gente precisa ver mais à frente, não só para nós. Isso é um pecado, Deus abomina, irmãos, a pessoa em si mesmada. E aí ele prossegue no cântico dele, né?
Isaías 38, verso 12, o cântico de Ezequias, ele diz: a minha habitação foi arrancada. Ele continua aqui no cântico, se lamentando, se lamuriando. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Naquela época, os pastores ficavam no campo com as ovelhas, aí quando ele mudava com as ovelhas, ele arrancava a tenda e seguia, né? Então, ele se compara à tenda de um pastor, ou como o tecelão que me cortou a vida da urdidura. Então, quando o tecelão está lá naquela maquininha de tecer, né? Quando termina o trabalho, ele corta a linha, né? Então, ele considerou que Deus estava cortando a vida dele da urdidura, ou seja, da máquina lá, a orca, sei lá o nome. Então, irmãos, o que acontece? O Ezequias está se lamuriando no início de tudo, sendo que, em vez de virar a cara para a parede, o que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter feito a pergunta-chave. Qual é a pergunta-chave? Por onde eu começo? Quando Deus fala com você, quando Deus quer conserto na sua vida, a pergunta-chave: Senhor, por onde eu começo? Tinha muito a ser feito. Eu sei que pôr a casa em ordem não tem nada a ver com fazer faxina, mas depois que eu aposentei, eu passei a observar, toda vez que chega uma diarista nova, a primeira pergunta dela: por onde a senhora quer que eu comece? Porque a pessoa que chega disposta a fazer a faxina, ela pergunta logo: por onde eu começo? Porque fica mais fácil, ela vem de cômodo em cômodo, vai concluindo o trabalho, quando chega no final, ela sabe que concluiu. É diferente da pessoa que começa um pouquinho aqui, limpa aqui, organiza um pouquinho ali, e não termina, e fica aquela salada, e ele não conclui nunca nada, né? Então, irmãos, um ensino para a nossa vida: quando Deus mandar a palavra para você, a pergunta-chave: Senhor, por onde eu começo? Deus vai te dar a direção, porque para nós é complicado, é difícil. Se Deus está te sacudindo, é porque é difícil, você não está conseguindo. Então, você precisa saber por onde começa. Ele continua, verso 13: espero com paciência até a madrugada, mas ele, como um leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Então, ele está naquele drama ainda, né? O Senhor está dando cabo de mim. Irmãos, nunca na sua vida pense que o agir de Deus é para acabar com a sua vida. Isso é totalmente fora de senso. Deus vem para sacudir porque Ele ama. Aí ele fala no verso 14: como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e o gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Então, o homem que precisava agir, bota ordem na sua casa, estava oprimido, angustiado, se sentindo prejudicado por Deus. A gente vê isso não raro. Deus libera uma palavra: irmão, você tem que fazer assim, assado. A pessoa fica oprimida, né? A pessoa não fica em paz com aquilo, ela fica: Senhor. A gente vê aqui a atitude de uma pessoa que está na sua soberba, que não está em sintonia com Deus, não está correspondendo. E aí a gente chega no segundo, eu chamaria de segundo bloco narrativo do cântico de Isaías, é quando a gente chega no verso 15 ao 20, é a parte final do cântico, porque na parte inicial, do verso 10 ao verso 14, Ezequias traz ali a situação que ele enfrentou, como estava o coração dele, o que ele passou, aquela aflição toda. E no verso 15 ao 20, ele passa a falar do seu agradecimento, das ações de graças pelo que Deus deu a ele de livramento. E ele fala no verso 15 do cântico: que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Então, aqui ele demonstra o propósito dele, não é botar a casa em ordem, é passar os 15 anos dele na maior tranquilidade, os meus anos. Tá? O propósito dele era aproveitar ao máximo os 15 anos dele. Na época do cântico, a gente não sabe se esse cântico foi apresentado ao terceiro dia, no templo, a gente não sabe o momento desse cântico, mas o fato é que, nesse momento, o coração dele era passar os seus dias com tranquilidade, né? É tudo o que a gente, como crente, gosta, né? O Senhor está abençoando, está prosperando, eu quero ficar tranquilo, né? Verso 16:
Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Verso 17, eis que foi para a minha paz. Aqui ele já começa a demonstrar uma mudança de convicção, de atitude, de pensamento. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura, tu, porém, amaste a minha alma. Ele já começa a entender aqui que Deus não está querendo dar cabo da vida dele, né? Deus está amando a alma dele. Amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Então, aquele mesmo homem que falava que vivia em fidelidade com Deus, em aliança com Deus, agora ele já começa a falar em pecados. Uma indicação de que Ezequias se acertou com Deus, uma indicação de que a experiência de Ezequias foi engrandecedora. E graças a Deus, daqui para frente, a experiência começa a ser positiva na vida de Ezequias. 2 Crônicas 32, 26, olha o que vem dizendo. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. A consequência, irmão, do pecado, ela vem. Deus teve misericórdia de não trazer a consequência nos dias de Ezequias, mas ela viria na vida dos filhos de Ezequias. Isaías 38, 17, Ezequias, enfim, voltou ao solo firme da convicção de que o trabalho de Deus não é pura e simplesmente sair tirando a vida das pessoas. Quando ele diz lá, né, tu, porém, amaste a minha alma. E a gente chega, então, no verso 18, muito esclarecedor também, verso 18 do Cântico, Isaías 38, 18. Ele fala, a sepultura não te pode louvar. Olha a consciência que ele tinha do pós-morte, né? A sepultura não te pode louvar. Irmãos, eu quero fazer aqui um parêntese. Não que a gente seja dono da verdade, mas eu entendo, irmãos, que o crente até na sepultura ele louva a Deus. Eu lembro porque no sepultamento do meu avô, eu era garotinho ainda, e o meu avô pediu para tocar o hino preferido dele no dia do sepultamento, e ali foi um quebrantamento. Até dentro do caixão a pessoa pode glorificar a Deus. Outra forma que a gente pode usar para glorificar a Deus é no seu epitáfio, né? Epitáfio é aquela inscrição que vai na lápide do seu túmulo. A gente não pensa nisso jamais, a gente tem uma vida tão corrida, a gente não, quando é que vai pensar numa coisa dessa, né? Mas, se você prestar atenção, pelo que está escrito na lápide ali, você sabe quem foi a pessoa, você sabe pelo que ela viveu. Se, por exemplo, se você chegar na lápide do Chico Anísio, o que está lá é uma exaltação à performance dele como humorista. Lá está escrito assim, e agora, vão rir de quê? Ele botou lá. Para ele, o importante era isso, ele foi um grande humorista. Né? Se você chega no túmulo daquele Billy Graham, grande missionário, está escrito lá, Billy Graham, servo do Senhor, ministro do Evangelho. Veja aí, você está conhecendo a pessoa, o que foi importante para ela na lápide. Tá? E aí o que acontece? Como a gente não tem tempo de pensar nessas besteiras, quem pensa na lápide é quem fica, né? A gente morre, aí vai uma pessoa lá e escreve. O que eu vou escrever aqui? Então, a gente precisa viver, irmãos, de uma forma que as pessoas que vão escrever a sua lápide glorifiquem a Deus, né? Que elas tenham a memória, a lembrança de você, que glorifique a Deus, porque o motivo da vida de toda pessoa é dar graças a Deus e viver para a sua glória. A gente não pode perder isso jamais de rumo, tá? A vida do crente é para ação de graças e para glorificar a Deus. São as duas balizas que até o louco, se andar por ela, não tem como errar. Isaías 35, verso 8, fala isso. Anda nessas balizas que nem o louco vai errar se tiver aprumado com isso. Né? Então, irmãos, Ezequias ele não tinha uma convicção do pós-morte, ele escreveu então no verso 18, a sepultura não te pode louvar. Né? E ele fala na sequência, nem a morte glorificar-te. Irmãos, a gente sabe, Pedro, né, Jesus falou de como Pedro havia de glorificar a Deus na sua morte, né, lá em
em João 21:19, Jesus fala de que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus, né? A própria morte de Jesus foi para glorificar a Deus. Lá em João 17:4, Jesus fala na sua oração: eu te glorificarei e te glorificarei, né? Então, Ezequias, ele estava assim, antes da graça, ele não tinha a revelação que a gente tem, né, irmãos? Por isso que ele fala, a morte não pode glorificar-te. E ele fala, não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Outro equívoco, porque se a gente vai lá em Hebreus 11, ele diz assim no verso 39 e 40, ora, todos os que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que está dizendo aqui é o seguinte, a promessa que era para eles é também para nós, mas eles não receberam lá atrás porque o desígnio de Deus era esperar por nós, ou seja, a ressurreição e a vida com Deus na eternidade. Era essa promessa para Abraão, Isaac, Jacó, todos os heróis da fé, entendeu, irmãos? Então, os que esperam a tua fidelidade não descem a cova, é um equívoco. Tá? A gente desce a cova na esperança da fidelidade de Deus. É muito importante, eu digo para você o seguinte, o grande dia do Senhor, o dia da volta de Jesus, se alguns desprezam por não considerarem a pessoa de Cristo, por não crerem no Evangelho, considerem como fato certeiro por causa da fidelidade de Deus com os antigos, Abraão, Isaac, Jacó. A promessa deles vai ser no grande dia do Senhor. Tá? É inevitável o grande dia do Senhor por causa do amor a mim, Deus falando, por causa do amor a mim e por causa do meu servo Abraão, Isaac, Jacó, todos os heróis da fé. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.